Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso estudo guiado. Estamos estudando sobre o lugar santíssimo, um espaço em que Cristo entrou após o ano de 1844, após o cumprimento da profecia das 2.300 tardes e manhãs. E de maneira aprofundada estamos vendo quais são as implicações de Cristo estar nesse lugar. E estamos vendo e percebendo que esse assunto tem tudo a ver com o assunto geral de todo o trimestre, que é o assunto do grande conflito. Antes de conhecermos qual será o tema do nosso estudo de hoje, eu quero convidar você a, junto a mim, buscarmos a presença de Deus por meio de uma oração e logo em seguida nos debruçarmos em cima do estudo e assim colhermos as bênçãos reservadas e preparadas para cada um de nós. Então, vamos orar e logo em seguida estudar a nossa lição. Oremos então? Senhor Deus, que estás nos céus, obrigado por mais uma vez o Senhor ter nos dado a oportunidade de estudar a Tua Santa Palavra. Que nessa ocasião não seja diferente dos demais dias, que Teu Santo Bom Espírito esteja aqui para nos ensinar, para trazer luz à Tua Palavra, para esclarecer tudo aquilo que revela o Senhor. Pois nós queremos a cada dia ter um relacionamento mais íntimo e próximo de Ti, Pai. Perdoa os nossos pecados, pois nós queremos ser achados por Ti como filhos agradáveis, filhos que estão lavados pelo sangue do Cordeiro e purificados, para serem assim aceitos no Teu bendito reino. Fica conosco, dá-nos a Tua Santa Palavra, a Tua presença e paz. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, quarta-feira, dia 22 de maio, o nosso estudo de hoje tem por tema o seguinte: a boa notícia do lugar santíssimo. Qual é a boa notícia, Davi? Vamos ver junto. Aqui no nosso estudo, trouxe alguns contextos bíblicos para trazer resposta a esse tema. E o primeiro contexto que nós vamos ler se encontra no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 4, o versículo 14 ao 16. E diz assim, ó: Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Sabe, ter Jesus como nosso sumo sacerdote, mediando por nós, na presença de Deus, no lugar santo dos santos ou no lugar santíssimo, é um privilégio sem igual, porque assim como nós, Jesus passou por todo tipo de tentação aqui na terra, claro, sem pecado, como o texto afirmou. Mas isso é algo que para nós é maravilhoso porque revela a verdade de que Jesus nos entende. Quando formos acusados por nossas falhas, nossas fraquezas, Jesus, como nosso sumo sacerdote, ele vai poder oferecer a mais excelsa mediação por mim e por você. Porque ele não apenas oficializa uma simples função, mas ele também se compadece de nós. Ele sabe o que é viver nesse mundo, ele sabe o que é enfrentar as tentações, ele sabe o que é viver nesse mundo mal cheio do pecado. E por conta que ele tem essa experiência, essa vivência, ele pode nos representar da melhor forma possível diante de Deus. E por isso que Paulo, aqui na carta aos Hebreus, ele chama a nossa atenção a um aspecto muito importante. Ele disse, olha, apegue-se a Jesus, confie nele, tenha fé nele, independente do que está acontecendo na sua vida, independente do que você fez, creia que ele pode resolver o seu problema, creia que ele pode lhe purificar, creia que ele pode trazer paz ao relacionamento que foi quebrado pelo pecado entre nós e Deus. Somente ele pode resolver essa questão. Por isso que nós temos que nos apegar a Jesus com muita confiança, professando muita fé, não naquilo que eu e você podemos fazer, mas naquilo que Jesus pode fazer por cada um de nós. O outro contexto que foi mencionado aqui no estudo
Está em Hebreus também, capítulo 10, o versículo 19 ao 22, que diz assim, ó: Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção da fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Mais uma vez, Paulo chama a atenção dos seus ouvintes para a questão da confiança da fé. Mas aqui ele faz alguns acréscimos muito importantes e relevantes. Ele diz, olha, você não precisa se preocupar se você vai saber o caminho até o lugar santíssimo, até a presença de Deus. Jesus, ele criou uma trilha, e a trilha é o sangue dele. Por meio do sangue de Jesus, por meio do sacrifício de Jesus, por meio da sua renúncia, aquilo que ele fez por cada um de nós, ele deixou o caminho aberto e acessível a cada um de nós. Interessante que no dia da expiação, o sangue da oferta era colocada ali no ambiente do pátio, era colocado no ambiente santo e também era colocado no ambiente santíssimo. Isso nada mais é do que mostrando quais são os passos que eu e você devemos trilhar na nossa jornada da vida espiritual e qual é o caminho que nós devemos percorrer. Nós primeiro devemos ter um coração aspergido, compungido, contrito, ou seja, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, buscar em Jesus o perdão dos nossos pecados. Depois que fizermos isso, nós seremos como um incenso agradável a Deus que ficava no ambiente santo. Ou seja, após sermos purificados, após sermos lavados com o sangue do Cordeiro, nós seremos agradáveis ao Senhor. E ao sermos agradáveis ao Senhor, nós teremos a permissão, a qualidade de vida para estar no mesmo ambiente de Deus, no lugar santo dos santos. Mas antes disso, nós precisamos passar por esse processo, que também pode ser visto como um processo de santificação, que nós somos convidados a vivenciar todos os dias. Aqui no nosso estudo eu separei aqui alguns pontos, e tem outro texto também para nós ver, e o primeiro ponto fala o seguinte: Paulo enfatiza que devemos conservar firme a confissão e chegar com confiança, sem desistir, com fé em nosso sumo sacerdote. Nele temos tudo o que precisamos. Pela fé, entramos no santuário pelo novo e vivo caminho que Jesus abriu para nós. Uma coisa interessante que eu lembrei aqui e gostaria de compartilhar com vocês é que no antigo regime israelita, no santuário terrestre, o sacerdote, o sumo sacerdote, antes de poder mediar pelo povo na presença de Deus, antes ele tinha que oferecer um sacrifício por ele, porque ele também era um homem pecador. Ele também precisava de mediação, de perdão, de remissão pelos pecados. O nosso Jesus, o nosso superior sumo sacerdote, o nosso perfeito sumo sacerdote, ele não precisa passar por esse processo. Por isso eu e você precisamos nos achegar cada dia mais a Jesus, porque ele não apenas é perfeito, mas ele é a pessoa certa para nos representar, para nos purificar e para nos aproximar de Deus. Isso é algo maravilhoso. Se achegue com fé a Jesus, confie nele, entregue sua vida a ele. É o que Paulo aconselha a cada um de nós. Um outro ponto que eu destaquei fala o seguinte, ó: o sangue de Jesus prepara o caminho a cada passo. Isso nos dá esperança, pois só podemos nos reencontrar com Deus quando Jesus nos perdoa e apaga nossos pecados. O Senhor, por ser santo, ele não pode estar em meio a pessoas impuras ou pecadoras. Lembra da situação de Nadab e Abiú? Eles entraram na presença de Deus com um fogo estranho. Davi, o que era um fogo estranho? Foi um fogo que não foi tirado de dentro do santuário. Um fogo que não tinha sido consagrado, um fogo que não partia de Deus. Isso era uma coisa tão simples, uma besteira? Mas nós devemos lembrar e relembrar
Deus é santo. Ele não se mistura com aquilo que não é santo. Para que eu e você possamos estar na presença de Deus, ou seja, atingir aquilo que tanto almejamos, nós precisamos nos santificar. Nós precisamos ter os nossos pecados perdoados. Nós precisamos ser lavados na água pura e assim ser purificado. Nós precisamos passar por muitos processos até chegar ao lugar santíssimo. E quando estivermos lá, vamos ter a plena convicção de que não existe nenhum outro lugar que nós desejaríamos estar. O próprio Davi nos Salmos falava: olha, Senhor, um dia na tua casa, um dia na tua presença, um dia no teu santuário é melhor do que 1000 em qualquer outro lugar do mundo. Davi reconhecia o quão importante era estar na presença de Deus. Será que hoje nós temos também essa mesma mentalidade? Será que hoje nós temos o mesmo prazer de buscar a presença de Deus e de ansiar estar na presença de Deus? É um ponto a se pensar e refletir. Um outro contexto que foi trazido a nós, que também proporciona alegria em estar na presença no lugar santíssimo, está aqui no livro de Apocalipse, capítulo 11, verso 19. E diz assim: então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Davi, o que é que esse texto está querendo dizer? Qual é o benefício que nós alcançamos em estar no lugar santíssimo? Olha aqui esse ponto que eu destaquei. Na glória da presença divina, na sala do trono do universo, na base do trono de Deus, encontramos a lei de Deus na arca da aliança. Nenhum poder terreno pode mudar a lei, porque, entre outras razões, ela está preservada na arca da aliança do Senhor. Uma das coisas que, enquanto nós estamos aqui nesse mundo mal, envolvido pelo pecado, uma das coisas que a gente vai estar sempre, de certo modo, buscando, tentando alcançar, é a obediência total à lei de Deus. Infelizmente, por nossas próprias forças, é impossível alcançar tal objetivo. Porém, Jesus deixou uma promessa, um recado, aqui em Hebreus 8:10, que eu gostaria de ler para você e que é muito importante. Olha o que ele diz: porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles, e as inscreverei sobre o seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Quando nós estivermos no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, nós estaremos com a lei de Deus em nossos corações. E isso demonstra que nós estaremos vivendo em santa justiça de Jesus. Davi, como eu vou alcançar esse status de obediência perfeita à lei de Deus? Como eu disse, por nossas próprias forças é impossível, mas mediante a presença de Jesus, mediante a salvação em Jesus, mediante a purificação de Jesus, é que nós, além de termos a lei impressa no nosso coração, nós também poderemos viver essa lei santa e perfeita. Um ponto interessante que foi abordado aqui: ninguém tem autorização para mudar a lei de Deus. Pelo simples fato desse texto de Apocalipse, nós temos margem suficiente bíblica para dizer que a lei de Deus é eterna. Enquanto existem muitas pessoas dizendo que a lei de Deus foi abolida na cruz do Calvário, que a lei de Deus é para os judeus, que a lei de Deus é coisa do Antigo Testamento, a gente vê aqui a declaração em Apocalipse que a lei de Deus é a base do trono de Deus. É imutável, ninguém pode mudar, inclusive será algo obedecido, lembrado e observado por toda a eternidade. Como nós iremos observar? Ela estará dentro de nós. Nós iremos viver com base na lei de Deus, pois a lei de Deus nada mais é do que o próprio caráter dele. E se nós tivermos a lei de Deus em nosso coração, significa dizer que o nosso centro de decisões estará espelhado, semelhante ao de Deus. Significa dizer que nós teremos o caráter moldado de Deus em nós. Isso é uma bênção maravilhosa. É tudo aquilo que eu e você precisamos
Por que isso é tão necessário, Davi? Porque com o caráter de Deus em nós não seremos mais inclinados ao pecado, não seremos mais tentados. Isso é algo que nós almejamos muito nos dias de hoje, mas que infelizmente ainda é um pouco difícil. Mas mediante a presença de Cristo, mediante a busca incessante, mediante a confiança nele, isso é possível. E por último, ponto, diz o seguinte: ao entrarmos pela fé no santuário do céu, encontramos perdão para nossos pecados passados e poder para viver uma vida obediente por meio de Cristo, que morreu por nós e escreveu a lei em nosso coração. Jesus nos salva totalmente da penalidade e do poder do pecado. Davi, esse benefício de estar na presença de Deus, no lugar santo dos santos, de todas as coisas que estão nesse local, é para o futuro? Não. É para agora. Está disponível para mim e para você agora. O que é que nós precisamos fazer para desfrutar desses benefícios? Buscarmos com fé, com confiança, a presença de Cristo. Depositarmos nele todas as nossas fichas. Tudo aquilo que está em nós, a gente confiar em Jesus e dizer: Senhor, é contigo. Eu estou contigo, eu estou fechado com você e não vou abrir por nada. Pode fazer chuva, faça sol. A minha dependência total é no Senhor Jesus Cristo. Quando nós fizermos isso, nós iremos poder desfrutar, aproveitar todos os benefícios que estão retidos e contidos no lugar santo dos santos. Chegamos ao fim do nosso estudo. Hoje nós abordamos um tema muito interessante, a boa notícia do lugar santíssimo. De fato, tem muita coisa boa nesse espaço, nesse local. O que falta é eu e você tomarmos posse, assim desfrutarmos, por meio de Jesus Cristo, todas essas boas notícias, todas essas benesses que estão à nossa disposição. Papai do céu te abençoe, te proteja de todo mal e que te traga aqui novamente amanhã, para mais uma vez nós termos o nosso estudo, que a cada dia tem sido uma bênção, principalmente para mim, e eu espero que seja para você também. Até a próxima e tchau, tchau!